Quando a gente fala de medicina espiritual, a gente tem que ter alguns pilares, porque todos nós conhecemos a nossa medicina, assim chamada tradicional, correto? Essa medicina, ela é maravilhosa, ela atingiu um nível tão grande de tecnologia que realmente nos dá muito conforto físico para todos nós. Em nenhum momento, quando a gente fala de medicina espiritual, em nenhuma casa espírita, em nenhum local, vai se dizer, deixe de ir na medicina tradicional e vá somente numa espiritual. Isso não existe. Porque, como disse o nosso irmão, nós vivemos numa dualidade, material e espiritual. E os dois são muito importantes. O próprio Chico Xavier tinha o médico dele e fazia todo o tratamento. Que a gente nunca se esqueça disso. Agora, a diferença principal da medicina que a gente chama tradicional e a medicina espiritual é que a medicina tradicional, ela atua nos efeitos físicos de uma determinada doença, enquanto que a medicina espiritual vai atuar nas causas que ocasionaram aquele efeito físico. Então, as bases da medicina espiritual, a gente vai compreender isso, por que nós ficamos doentes, por que nós temos alguma mazela, de várias formas que nós temos. Quem já está na doutrina espírita tem uma compreensão muito melhor, mas quem ainda não tem esses ensinamentos, às vezes fica muito difícil de compreender. Por isso, nós trazemos esse curso, para que todas as pessoas possam ter acesso a esses ensinamentos de uma maneira muito prática, muito aberta, muito livre, e que realmente tem transformado a todos. Então, os conceitos da medicina espiritual, a gente tem que compreender, primeiro, essa emanação de onde tudo surge, e de que nós ainda, na nossa pequenez, a gente não consegue compreender, a gente só consegue sentir, que é Deus. Muita gente chama de universo, muita gente chama fonte primordial, o nome em si, sinceramente, é indiferente. Para mim, para simplificar, vou chamar sempre de Deus. Tanto que quando Allan Kardec trouxe para a gente esses ensinamentos prometidos pelo Cristo, por Jesus, a primeira pergunta que ele faz no Livro dos Espíritos é: quem é Deus? É uma boa pergunta. Então, Charles Chaplin, que era um grande comediante, o Carlitos, uma vez perguntaram para ele: você acredita em Deus? Ele falou: nossa, eu não só acredito, como eu vejo Deus em tudo. Eu vejo Deus nas flores, eu vejo Deus nos pássaros, eu vejo Deus na chuva, mas eu vejo Deus mesmo, quando mais eu vejo a Deus, é quando eu olho no espelho a mim mesmo. Olhe para o nosso corpo físico, gente, essa bênção divina. Qualquer cientista, que uma dos pilares da doutrina espírita é ciência, correto? Segundo, filosofia. E terceiro, religião ou espiritualidade, chame como preferir. Quando a gente faz isso aqui com o dedo, ó, cientificamente falando, isso é um milagre. Porque nós temos uma sinapse neuronal que manda um comando que vai movimentar toda a nossa arcada óssea, vai movimentar os músculos e vai fazer isso. Isso já é divino. Então, o primeiro passo é a gente ter humildade de compreender que existe uma força que a gente não compreende, mas a gente sente, que a gente chama de Deus. O segundo passo importante é que essa veste física, ela acaba. Ela tem prazo de validade. Quem não acredita, basta se olhar no espelho, olhar meus cabelinhos brancos. Ela tem um prazo de validade, que é muito rápido, e nós sabemos disso. Por exemplo, eu já estou acima dos 50. É um piscar de olhos, 20 anos. Outro piscar, 30. Outro piscar, 40. Outro piscar, 50. É muito rápido, é ou não é? É incrivelmente rápido. Para quem é jovem, vocês vão ver como é que é só piscar que vai passar rápido. Então a gente tem que aproveitar. Então, mas essa veste carnal, não somos quem somos em essência. O que nós somos efetivamente é uma centelha divina imortal, que a gente chama de espírito.
e que nós vemos nesse espírito o que nós somos efetivamente. É ali que se atua a medicina espiritual, enquanto que a medicina tradicional atua no corpo físico. Aí a gente já começa a estabelecer as diferenças. É muito importante compreender isso. Além disso, a gente vai ter que entender que nós estamos numa dualidade. A nossa verdadeira pátria é o plano espiritual. E aí a pergunta é: onde está o plano espiritual? Está lá no céu? Está numa colônia? Não, o plano espiritual está aqui ao nosso lado. Nós só estamos na carne, no plano material. Essa dualidade é muito interessante. E aí a medicina espiritual vai atuar aonde? No plano espiritual. Conosco que estamos encarnados. O olhar também na medicina espiritual vai trazer para a gente reencarnação e renascimento. Esses tempos atrás eu até estava indagando com alguns colegas. Eu dei esse curso no último sábado na Universidade de Brasília, na Faculdade de Medicina. E nem todo mundo tem o olhar do renascimento, da reencarnação. E isso complica muito compreender a medicina espiritual, porque se a pessoa fala: eu só vou ter essa existência, ponto, acabou, a gente pode entrar num mundo muito hedonista, que é o quê? Só aproveitar a vida, já que não tem sentido isso aqui, ou num extremo até de sem sentido, que é o que a gente vê. Mas se a gente tem um olhar de espírito eterno e que a gente vem de sucessivas vidas, a gente tem um olhar melhor. Principalmente quando a gente tem uma patologia congênita, ou seja, a gente vem com defeito físico já muito grave, que não se explica fisicamente nesse mundo material. Por exemplo, uma pessoa que vem sem os membros, ou uma pessoa que vem cega. Então a gente tem que ter o olhar na medicina espiritual da reencarnação. E eu acho que aqui todo mundo que é espírita, ou quem não é também, tem que compreender isso, para ter sentido a medicina espiritual. Tem que ter esse olhar. Além disso, nós temos leis divinas universais. Uma das grandes causas que a gente adoece é porque nós agimos contra as leis divinas universais. E a nossa ignorância de não saber essas leis nos vai ter causas de efeitos diretos sobre nós. E aí vai uma coisa muito importante: não existe punição, não existe castigo. Deus, essa energia, é puro amor. Castigo e punição é um termo inadequado dentro da nossa doutrina espírita. O que existe é consequência dos atos em que fizemos, seja nesta vida que em vidas passadas. A gente colhe o que a gente planta. Então, quando a gente está num estado pueril ou com dificuldades, a gente não tem que olhar para fora e julgar ou jogar culpa para Deus ou para quem quer que seja. A gente tem que olhar para a gente, tomar responsabilidade dentro de uma das grandes leis divinas universais, que é chamada de causa e efeito. Compreendendo essas leis divinas universais, que estão inclusive no livro dos Espíritos, estão todas lá para quem quiser, a gente compreendendo isso e atuando de acordo com essas leis, que estão gravadas inclusive na nossa consciência, ninguém precisa falar para alguém: não mate, não roube, nós sabemos dentro de nós. Mas é bom relembrar. Então a gente sempre fala. Então é importante saber essas leis divinas universais. A Universidade do Amor amanhã vai trazer alguns livretos que nós publicamos. Dentro de um deles, bem simples, mas está no livro dos Espíritos, obviamente, mas vai falar das leis divinas universais. Outra coisa muito importante é a pluralidade de mundos. Aqui em Alto Paraíso é lindo, né? Porque tem ET para todo lado, sim ou não? Tem muito ETzinho para todo lado. Tem o Jeep com ET que eu vejo rodando. Eu vou lá na avenida principal, tem ET verdinho. Onde eu vou tem ET. Todo mundo já teve contato com ET. Isso é muito interessante. Mas nós sabemos, na nossa própria doutrina espírita, que isso é factível. Existe sim uma pluralidade de mundos, em que a gente vem renascendo, pode, dependendo da nossa condição, reencarnar em outros planetas ou renascer aqui, e vice-versa. Na revista Espírita, que o Kardec fazia, tem uma entrevista muito interessante, eu sugiro vocês lerem, que vai falar de o Kardec, através da mediunidade de uma médica, eu esqueci o nome, que estava próxima dele, com o espírito de Júpiter. Então é muito interessante de ver esse diálogo. Só que a gente sabe, em outras obras espíritas, que nós também proveniemos de outros planetas. Já ouviram falar dos exilados de Capela?
os capelinos, está na nossa doutrina. Tem um livro maravilhoso, que é uma base, chamado A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, através do nosso querido e amado Chico, mas ali conta a história da espiritualidade do mundo, e conta esse exílio capelino. Só que quando a gente olha para o céu aqui, esses dias que eu estou aqui, é lindo, assim como a Amazônia. E a gente olha e fala, será que eu estou só aqui? Então é importante a gente compreender isso. E o mais importante na medicina espiritual é a gente chamar a responsabilidade para nós mesmos. Aqui eu tenho 2 grandes irmãos, amigos, que vieram de muito longe para compartilhar esses ensinamentos com vocês. E eles são médicos, físicos, da nossa medicina maravilhosa. Mas não adianta você chegar para qualquer amigo, irmão médico ou médica e pedir amparo se a gente não tomar responsabilidade para si, de querer, primeiro, ser curado, segundo, se tornar médico de si mesmo. Porque se a gente não alterar a nossa conduta, dificilmente a gente vai atingir a cura. Então, por exemplo, no curso amanhã, todo mundo aqui vai fazer uma anamnese espiritual. Porque quando a gente vai num médico ou numa médica, a gente faz uma anamnese. O que é uma anamnese? É aquela pergunta básica. Quando você está pesando, qual a sua altura, sua pressão, enfim. Aqui nós vamos fazer uma espiritual. Mas como é essa espiritual? É um diálogo consigo mesmo. A gente vai chamar a responsabilidade. Se eu estou nesse estado, o responsável sou eu mesmo. Não adianta olhar para fora, é aqui. E aí, tendo essa humildade, chamando essa responsabilidade, a gente começa a galgar os passos da verdadeira cura. Por quê? A cura, ela se dá quando a gente compreende aquele estado que nós temos, que é uma consequência de atos feitos por nós. Isso é muito importante, compreender isso. Então, dentro da medicina espiritual, nós sabemos que o ser humano, a grosso modo, amanhã a gente vai aprender muito além disso, mas a grosso modo, nós na medicina da terra atuamos, quem atua com medicina terrena, atua no corpo físico, como eu disse. Mas na medicina espiritual, a gente compreende que nós somos um espírito imortal e que tem uma membrana de cada planeta que envolve esse espírito, que muitos chamam de corpo astral, corpo espiritual, e que dentro da nossa doutrina a gente chama de perispírito. E é aí que existe a atuação. Então, por exemplo, aqui quando eu vim, naquele armário lá tem vários florais. Ali tem vários livros que falam de homeopatia. Já ouviram falar de homeopatia? Nós, quando a gente vai numa farmácia, a gente tem a alopatia. É diferente de homeopatia. Então isso a gente vai aprofundar amanhã. Mas eu falo, a alopatia é quando você vai contrário a aquele sintoma. A homeopatia, ela se chama similar, cura similar. Você vai atuar no teu organismo para que ele desenvolva a própria imunidade para atuar naquela disfunção que está ocorrendo. Mas antes você tem que entender o porquê aquilo ocorreu. É isso que a gente faz conosco mesmo. Então, hoje, nas universidades, como eu disse, eu dei esse curso na Universidade de Brasília, mas já dei esse curso nas universidades de São Paulo e outros locais. Hoje, no nosso Brasil, existe no mundo um movimento lindo, em que as escolas e as academias de saúde, de medicina, enfermagem, odontologia, porque tem vários ramos a medicina. O termo medicina quer dizer a arte de curar. Então hoje várias, inclusive o próprio Einstein de São Paulo, que eu conheço lá há muitos anos, grandes amigos meus pesquisadores, existe essa cadeira chamada medicina e espiritualidade. Então é maravilhoso para nós que estamos dentro da doutrina espírita, que eu falo, nossa, o André Luiz falou isso em 1950, mas tudo a seu tempo. Mas hoje pelo menos existe uma abertura da assim chamada ciência acadêmica para esses ensinamentos espirituais. E o nosso país é fantástico para isso. Então isso é muito, muito interessante. Aí existe dentro da nossa ciência, dentro da medicina, todo mundo vai pedir evidência científica de que funciona. Então a evidência científica, por exemplo, acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar
que era contemporâneo do Chico, de Arigó. Alguém já ouviu falar de Arigó? Quem não ouviu falar, é muito simples. Arigó, ele era um médium, que tem até um filme, inclusive, chama Predestinado, que dá uma ideia do que ele fez. Ele era de Minas Gerais, de Congonhas. Então ele incorporava um espírito, chamado Dr. Fritz, e ele atuava no amparo das pessoas. Só que ele utilizava de vários instrumentos. E eram instrumentos físicos. Canivete, tesoura, faca. E ele atuava ali no corpo. E o Dr. Fritz, ele olhava para as pessoas e falava: não precisaria disso aqui. Não precisaria dessa incisão. Eu só faço isso para todos vocês aqui, primeiro, compreenderem que não existe morte. Então, quando a gente compreende que efetivamente não existe morte, isso é um outro olhar sobre a vida. Então, só que a ciência, você fala assim, como não? Se eu estou combatendo a morte. Hoje a gente foi visitar uma médica daqui, e ela falou assim: nossa, eu trabalhei muitos anos com oncologia, com câncer, e eu só tratava as pessoas, e morria, eu cansei de ver só morte. Eu vou atuar com nascimentos, com crianças, como tem lá, que é lindo, vou ver o outro lado da moeda. Mas na verdade, se tem uma visão espiritual, ela vai perceber que não existe morte. Isso é muito importante. Mas nós temos dentro da ciência evidências científicas que os tratamentos espirituais que nós conhecemos, inclusive, como eu disse no começo desse bate-papo, que aqui é uma casa espírita, aqui é um hospital espiritual, porque ao término de toda a palestra, que já começa com compartilhando ensinamentos para que a gente altere a nossa conduta, que aí efetivamente a gente vai adequar a nossa vida em relação às leis espirituais, mas obviamente a gente tem o amparo do passe e da água fluidificada, certo? Então isso foi feito nos estudos para ver se efetivamente esse passe, a imposição de mãos, tem efeito prático ou não. Porque às vezes pode parecer só um reduto espírita, como tem outras tradições religiosas que também assim o fazem, como o Jorei, como o Reiki. Mas a imposição de mãos, que inclusive o nosso mestre Jesus fazia, é uma coisa maravilhosa. E tinha um médico na antiguidade chamado Mesmer, antes até de Kardec. Kardec sabia muito disso, e tanto que publicou várias coisas sobre isso numa revista espírita, chamada de magnetismo animal, em que a imposição das mãos atua efetivamente sim. Então as evidências científicas, claro, comprovaram que em pacientes hospitalizados, quem submetia a receber esse passe tinha uma efetiva melhora, enquanto que aqueles não tinham. Então hoje já tem vários artigos científicos, eu não vou me prolongar aqui, mas vários. Existe um grande amigo meu, que é do Rio de Janeiro, que é chamado Dr. Sérgio Thyssen. Ele fala muito isso, que se você entrar hoje no Google, colocar assim, espiritualidade e medicina, vai aparecer mais de 10 mil artigos hoje em dia, comprovando isso. Isso é muito interessante. A AME é a Associação Médico Espírita, que são médicos espíritas que atuam nesse estudo, que foi criado pela nossa querida Marlene Nobre, que também era contemporânea do Chico de Uberaba, e escreveu um livro maravilhoso. Eu vou sugerir vários livros, que se chama Passe como Cura Magnética. Esse livro é a base, inclusive, da medicina espiritual, porque às vezes os livros de André Luiz, que são maravilhosos, ele tem uma conotação extremamente científica. É um livro que a gente tem que estudar e debruçar e pesquisar mesmo. Mas esse livro da Marlene Nobre, da doutora Marlene Nobre, é maravilhoso. E aí, para quem quiser se aprofundar, hoje em dia, no próprio internet, no próprio YouTube, tem esse curso chamado Noções, Saúde e Espiritismo, voltado para todas as pessoas. Claro, voltado para quem trabalha com saúde, mas como nós somos seres humanos, a gente tem saúde, que são 14 aulas maravilhosas, gratuitas, que todo mundo pode se aprofundar nesse tema. E está lá, chama Noções, Saúde e Espiritismo, que eu estou compartilhando com vocês, da Associação Médica Espírita de São Paulo. A história da medicina, ela vem desde o tempo em que o ser humano é ser humano. Porque o ser humano nasceu, surgiu a medicina. Por quê? Porque nós somos seres biológicos, né? Então, conforme nós somos seres biológicos, a gente vai sempre ter algum impropério físico.
Nós vamos ter uma febre, nós vamos ter uma alergia, todos nós. Ninguém está imune a não ter isso. E aí é interessante da gente ver que a história da medicina é muito anterior, inclusive ao advento do Cristo no planeta Terra. Então, nesse livro A Caminho da Luz, começa a falar do berço desses espíritos capelinos, da onde eles encarnaram quando vieram de Capela, que foi no Vale do Ganges, nos Himalaias, na Índia. Depois foram para o Egito, depois foram para a China e depois foram passando para a Grécia e para Roma. Então, a humanidade, a história da humanidade, principalmente a história espiritual da humanidade, que surge na Índia, com essa migração desses espíritos, a Índia tem a grande medicina chamada Ayurveda. O que quer dizer Ayurveda? Veda quer dizer os ensinamentos espirituais. Olha que interessante, isso quer dizer os Vedas. Os Vedas são ensinamentos espirituais. Naquela época não tinha uma tradição escrita como a gente está vendo hoje, tem computador, era oral. E Ayur é vida, então é conhecimento de vida. Se você fizer uma analogia da etimologia ou significado da palavra, é igual a biologia, que é estudo da vida. Só que a Ayurveda vai trazer os ensinamentos espirituais mais elevados que nós temos conhecimento. Depois o Egito também traz muitos ensinamentos. O grande pai da medicina foi um egípcio chamado Imhotep, o mais conhecido com o nome que veio para a Grécia, chamado Hermes Trismegistus, Hermes 3 vezes grande. E ele já atuava com incisão cirúrgica, já atuava com plantas, já atuava com as efetivas ações nos efeitos físicos, mas alertando, tanto no Ayurveda, se você não alterar sua conduta em relação aos ensinamentos espirituais, você vai curar e daqui a pouco vai apresentar anomalia. Vai curar, vai apresentar anomalia. Então, por exemplo, na Universidade do Amor, a gente tem os fitoterápicos, são plantas, como os florais. E amanhã a gente vai aprender isso. Quem quiser, vai ser maravilhoso. Aí muita gente pergunta assim para mim: Marcelo, você que trabalha com plantas, eu quero uma planta maravilhosa, você me dá um remedinho que cure ressaca. Eu não aguento mais ressaca. Aí eu falo: esse remédio está fácil. Qual o melhor remédio para ressaca? Não beber. É isso. Esse eu não quero. Concordam comigo? Então toda doença, na verdade, é um desequilíbrio da nossa conduta em relação à vida, seja dessa que de outras vidas passadas. Então a gente tem que compreender isso. Mas nós espíritas, para quem tem saúde é fácil falar isso, quem não tem vai ficar até assim um pouco. Mas em verdade vos digo, como dizia nosso querido amado Mestre Jesus, a doença é uma bênção. A doença é uma bênção. Por quê? Porque como Deus não pune, não castiga ninguém, Ele é puro amor, a doença, na verdade, ela é um alerta para a pessoa observar melhor como está a sua conduta em relação à vida. Ou uma purificação de um ato de outra vida, que chegou o momento que ele já atingiu certa consciência, que ele pode passar por aquela aprovação. Então aquele termo que a gente brinca muito, aceita que dói menos, ajuda, mas não se tira a responsabilidade da gente se tornar médico da gente e buscar, obviamente, a nossa cura, é óbvio, dentro da própria medicina tradicional. Então, a China, por exemplo, que muita gente conhece a acupuntura, também esses espíritos apareceram por lá. E depois a nossa tradição ocidental, seja da medicina, seja da filosofia, seja inclusive da religião, ela é grego-romana. Raramente pessoas compreendem quando a gente fala de ensinamentos indianos, ou quando a gente fala de ensinamentos egípcios. Inclusive alguns irmãos espíritos até não compreendem e falam: não, mas não, Jesus não falou isso. Mas na verdade Jesus falou tudo, e as obras espíritas vão trazer à luz da religião dos espíritos esses ensinamentos para todos nós,
porque Deus sempre manda seus emissários divinos desde que o mundo é mundo. E aí nós conhecemos a nossa tradição dentro do nosso contexto grego-romano. Então, por exemplo, quando o médico se forma, ele vai fazer um juramento chamado juramento de Hipócrates. Hipócrates era grego. E esse grego, ele tinha uma ilha chamada Ilha de Cós, mas ele bebeu da fonte do Egito. Muito bem. Aqui em Alto Paraíso e outros lugares, a gente vê muito o olho de Horus. Vocês já viram esse símbolo ali, aquele desenho? O olho de Horus. O que é o olho de Horus? Esse desenho egípcio, olha aqui, se vocês olharem, nada mais é do que ali do lado é uma tomografia que você vai ter a famosa glândula pineal. A glândula pineal, existe um outro médico maravilhoso, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é um médico que pesquisa isso há muito tempo, a glândula pineal, e também ele é espírita, e vai falar que a glândula pineal é a grande glândula espiritual. Fisicamente, ela serve para regular as funções endócrinas do nosso corpo. Mas espiritualmente falando, é essa glândula que nos dá a condição de contato com o mundo espiritual. Como que nós percebemos a realidade? Como? Então nós percebemos a realidade ao nosso redor com os sentidos físicos. Concordam comigo? Então vocês estão me ouvindo através da audição, vocês estão me vendo através da visão. Então os sentidos físicos nos dão a percepção cognitiva da realidade. Concordam comigo? Mas a gente não sente ou tem uma intuição, uma percepção que existe algo mais. Esse algo mais, essa glândula faz isso. E isso dentro dos nossos estudos é chamado de mediunidade. O que é mediunidade? Mediunidade, todos os seres humanos, sem exceção, são médiums. É a capacidade inata do ser humano de entrar em contato com o mundo espiritual. Gostaria de saber mais sobre mediunidade. Todo mundo fala para mim que gostaria de estudar mediunidade. Toda casa espírita oferece estudo sistemático da mediunidade. Ou quem quer ser autodidata, existe um livro maravilhoso chamado O Livro dos Médiuns, em que as diferenças se dão nos níveis de cada médium vai ter um tipo de mediunidade. E isso se dá através do desenvolvimento da glândula pineal. Aí é uma coisa muito legal que eu acho que vocês já sabem, mas se não sabem, ao menos alguma coisa essa noite vocês vão aprender. Por exemplo, quando a gente vai lá naquela avenida de novo, ou anda aqui, o que tem para vender para todo lado? Começa com cris, termina com ais. Cristais. Eu falo, nossa, mas vender, né? Tem tanto cristal aqui, certo? Adivinham o que é formado a nossa glândula pineal? Cristais. Então aqui dentro nós temos cristais. Aí a pergunta é, que lindo, mas qual a função prática disso? Um cristal existe inclusive dentro dos aparelhos eletrônicos. Vocês sabiam disso? Existe, quem trabalha com eletrônica sabe que o cristal, ele regula e organiza as frequências. Ele dá uma organização, uma harmonização. E quando um médium, ele com a glândula pineal, com a influência espiritual, seja a mediunidade que ele vai utilizar, nada mais é que esse contato e essa harmonização. Lindo isso, né? Isso é muito maravilhoso. E a gente vai aprofundando esses estudos. Então, a medicina tradicional chinesa, que muita gente conhece, ela trabalha nas energias. Quando a gente olha para o universo, para as galáxias, tudo que a gente vê é energia. Nós somos energia. Nikola Tesla, que era um grande cientista, ele falava, se você quer compreender o universo, comece a compreender que tudo é energia e tudo vibra. Ou seja, tudo está em movimento. Tudo está em expansão. E a gente tem que compreender isso. Então, na nossa doutrina está tudo explicado isso muito bem. E isso que a gente vai elucidar melhor amanhã. Mas eu já vou dizer aqui, por exemplo, na medicina tradicional chinesa se fala do Qi.
que é Tai Chi Chuan. Na medicina Ayurveda, vai se falar que a energia completa de tudo é Prana. E como seria na doutrina espírita que a gente chama isso? O Reiki, que as pessoas usam muito esse termo, é um termo japonês que quer dizer o quê? Energia do universo. É sinônimo, Chi, Prana, Reiki. E no Egito eles usavam outro termo, que era Ka, ou Ra. E como é a terminologia que os espíritos utilizaram? Fluido cósmico universal. Isso é lindo, né? Então o fluido cósmico universal, que está presente e disponível, e a gente pode aprofundar cada vez mais, é a energia que está disponível a todos. E é aí que começa a nossa compreensão e a percepção disso. É interessante, né? Porque às vezes a gente não tem ideia, naqueles livros que estão ali fora ou aqui, ó, a grandiosidade literária que a gente tem dentro da nossa doutrina. É uma fonte viva, disponível para todo ser humano. Porque vocês sabem melhor que eu que o Espiritismo não prega proselitismo, ou seja, converter pessoas a ser espíritas. Isso não existe conosco. O que nós queremos aqui é buscar a verdade. Porque, como disse o nosso mestre, conhecendo a verdade a gente vai ser liberto, certo ou não? Liberto do quê? Da nossa ignorância. Porque o que nos causa mazelas é a nossa ignorância. Ignorância do quê? Eu não estou chamando ninguém de ignorante, mas a gente é ignorante em relação às leis divinas universais. E aí o Espiritismo traz para todos esse olhar atual de tudo que já foi dito desde sempre. Isso é muito bonito. Aí é uma frase que eu tenho certeza que todos vão concordar, que eu sempre falo com meus amigos depois do curso, o Espiritismo é perfeito, os espíritas não. Vocês concordam comigo ou não? Porque a gente vai numa casa espírita e fala, nossa, aquele espírita era um ser de luz, é um perfeito. É o que mais precisa, concorda comigo ou não? Então eu sempre falo para as pessoas, vá numa casa espírita, tenha compaixão dos nossos irmãos espíritas, porque a gente está ali buscando se melhorar. Concorda comigo ou não? Mas a doutrina é maravilhosa. Então isso é muito importante a gente relembrar. E como o nosso querido irmão disse, eu estou aqui só papagaiando o que está tudo nos livros. As pessoas podem olhar para mim e falar, nossa, ele sabe, ele conta a história. Na verdade, isso está disponível para todos nós. Disponível. Quantos livros o nosso querido e amado Chico Xavier trouxe para todos nós? Gratuitamente. Todo livro espírita é gratuito. Está disponível na internet. Quando a gente vende um livro espírita, na verdade é para manter a casa espírita. Que nós vivemos no mundo material, é óbvio, temos como. A luz, alguém tem que pagar, certo? Então quando a gente contribui é para isso. Mas os ensinamentos vieram de graça e estão disponíveis. Basta a gente correr e estudar. Por isso que a gente se une e faz grupos de estudo. É o que nós fazemos na Universidade do Amor. E a melhor forma de aprender, que é uma frase do nosso mentor chamado Tagore, que tem até uma frase ali na frente, mas segundo a Lívia, ela falou que não é dele, mas independente disso, o Tagore fala uma frase muito linda, que é assim, ó, eu não lembro do que me ensinaram, eu lembro do que eu aprendi. Isso é lindo, porque a gente só vai aprender os ensinamentos espirituais pela experiência direta. Não adianta alguém me falar, a gente inspira, como aquele irmão lá que eu aprendi muito nas palestras dele, muito obrigado, lindas palestras, mas ele vem e fala o que já tem na nossa doutrina. Mas se eu sair daqui e não praticar, a gente tem que praticar para a gente sentir. Praticando, sentindo, a gente vai ter experiência direta, pessoal. Aí a gente vai ter o que a gente chama na doutrina espírita de fé raciocinada, porque você teve a experiência direta e você não tem mais o que falar. Muito bem. Quais os tipos de patologia que nós temos? Então, ali está escrito, os remédios que nós conhecemos, eles não curam as doenças da alma. E a medicina espiritual vai atuar na alma,
no espírito. Qual a diferença de alma e espírito? Espírito é a essência, e a alma é quando nós temos essa essência, espírito, dentro do corpo encarnado. Foi a terminologia que Kardec utilizou, mas é a mesma coisa. Então nós temos doenças biológicas. Por exemplo, hoje a gente foi fazer uma visita num trabalho lindo aqui, aí tinha muita mutuca. Alguém sabe o que é mutuca? Mutuca é um mosquitinho bem grandão que dá umas picadas que você vê, toma uma ferrada de raia, parece, como diz no Amazonas. Aquilo, quando você toma, vai inflamar, vai inchar. Aquilo tem causa espiritual? Sim, pode até ser, mas na verdade é uma doença biológica. O que aconteceu foi uma irritação e que vai ser passageira. Então isso nós temos, é natural, nós somos seres espirituais. Se a gente come alguma coisa estragada, vai fazer mal. Isso é uma coisa. Aí nós temos as doenças espirituais, é onde nós atuamos. Então, por exemplo, eu fui num trabalho lindo em Brasília, essa semana, chamado Monte Alverne, que tem há mais de 30 anos. Vocês conhecem? Não é um trabalho lindo? De um senhor chamado Ariston, que já desencarnou, mas deixou um trabalho, e tem a mulher dele, uma senhora chamada Isa, portuguesa, que faz um trabalho lindo lá há mais de 30 anos. Mas eu posso dizer para vocês aqui uma série de trabalhos por esse Brasil, de casas espíritas que atuam com cirurgias espirituais. Então, onde que a gente vai atuar nessas doenças espirituais, principalmente? Nós sabemos. Obsessão. O que é obsessão? É a influência que nós permitimos de espíritos que querem nos desviar da conduta correta. Às vezes a obsessão a gente acha que é só de espírito desencarnado, né? Mas nós temos obsessão de amigos que estão do nosso lado, encarnados, que está sempre sugerindo. Imagina, hoje é sexta-feira, esse calor maravilhoso, para que você vai numa casa espírita? Vamos ali. Concorda comigo? Nós temos esses convites constantes, mas nós temos o livre-arbítrio. Quem decide no final somos nós. E aí nós temos essas doenças que são autoinduzidas. Por exemplo, alcoolismo, tabagismo. Todos nós sabemos que faz mal para a nossa saúde. Uma vez eu estava na Índia, que eu tive essa bênção de conhecer esse país maravilhoso, e aí um jovem chegou para mim e falou: posso fazer uma pergunta? Eu falei: pode. Por que vocês ocidentais bebem e fumam sabendo que faz mal para a saúde? É uma boa pergunta, né? Então isso é uma doença autoinduzida, você está provocando aquilo. Um efizema pulmonar, se a pessoa fuma, você pode ir em qualquer médico, ele fala: para de fumar. Enfim, e temos obviamente as doenças kármicas. O que é uma doença kármica? Consequências de vida passada, que a gente pediu ou não, para a gente purificar o que a gente agiu em desacordo com as leis divinas no passado. Tem um rapaz no YouTube, um norte-americano, que ele não tem duas pernas, os dois braços. É uma história linda, chama Vic Nonovich. E ele, vocês já viram? É sensacional. Ele é um cotoco, assim, não tem nada. E ele fala de uma maneira linda. Ele fala: olha, eu vim aqui nesse planeta porque Deus vai me utilizar para levar a mensagem para todos. E é muito bonito isso. Então o que é uma doença kármica? Por exemplo, hoje nós temos muito espectro autista nas nossas crianças, né? Isso é kármico. Nós temos muita gente que vem sem os membros, ou vem cego. Então isso é punição divina? Não, isso é uma corrigenda, é uma oportunidade de Deus, que é puro amor. Não podemos esquecer que Deus é amor puro, e que tudo que Ele faz é para o nosso próprio bem, e que a gente tem tanto poder do livre-arbítrio, que a gente se equivoca, mas a gente vai ter sempre a oportunidade. E doença kármica, voltando para o Arigó, um exemplo, não tem cura. Claro que tudo tem cura. A única pessoa que tinha poder de liberar o karma das pessoas, só foi um nesse planeta. Que ele tinha o poder de liberar o karma de qualquer um. O único. Quem? Nosso mestre, Jesus Cristo. Era o único de todos os bilhões que surgiram aqui, que ele tinha a capacidade de liberar o karma das pessoas. E o que ele falava para as pessoas depois dele impor as mãos dele? Vai... Tipo, tá bom, vou curar você da sua cirrose hepática, mas não vai no boteco de novo.
Então é muito interessante isso. Se a gente não alterar a nossa conduta, raramente a gente vai ter a cura. Então, como eu disse, existem vários tratamentos que pode dar o amparo que nós precisamos, é óbvio. Um fitoterápico, um passe, um floral, uma água fluidificada. Tudo isso vai trazer para a gente ectoplasmia, cirurgia espiritual. Aqui tem terapias inúmeras, concorda comigo, nessa cidade e em outros? Todas têm a sua validade, é óbvio. Mas, se a pessoa, o paciente, não alterar sua conduta em relação à vida, à luz dos ensinamentos espirituais, vai ter pouco efeito. Vai durar muito pouco. A gente vem numa palestra, sente essa energia, desse fluido que tem nessa casa espírita, todos nós nos sentimos bem. Posteriormente, receberemos o passe, tomamos a água frutificada. A gente sai assim, nossa, leve. Mas se a gente não alterar a nossa conduta, vai voltar no mesmo estado. Então aqui tem vários casos que eu falo no Brasil que fazem tratamentos espirituais. E um que eu queria dizer que é daqui do Goiás, que é em Goiatuba, é um dos lugares que a gente se inspirou. Que lá eles distribuem há muitos anos fitoterápicos gratuitamente para toda a população. E por esse senhor chamado Dirceu Abdala, e ele pegou as receitas do Chico Xavier. Só que a nossa intenção é maravilhoso ter numa casa espírita a distribuição de fitoterápicos florais, assim como tem no Monte Alverne, inclusive, assim como tem muitas casas, inclusive a Universidade do Amor, ela oferece e distribui isso lá na Amazônia. Mas é interessante que no curso todo mundo vai aprender a fazer o seu de acordo com o que precisa. Que é mais interessante ainda, não é isso? Isso é maravilhoso. Então amanhã está todo mundo convidado. Enfim, as nossas maiores doenças que todos nós temos, porque o planeta Terra, você pode escolher, ou ele pode ser um enorme hospital, em que nós todos estamos aqui, nos curando, do quê? De duas mazelas que todos nós temos, sem exceção. Todos, sem exceção. Que é egoísmo e orgulho. Nós temos isso. Como que a gente combate egoísmo e orgulho? Quando Jesus falou, a gente pode ler todos os livros, todos os 4 evangelhos, tudo sobre Jesus, mas ele falou que tudo se resumia a uma frase. Lembram disso? Qual é a frase que ele falou? Tudo se resume nisso. Aí está toda a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo sobre a si mesmo. Como a si mesmo, desculpa. Não é isso que ele falou? Por que Jesus falou isso? Sabe por quê? Quando você fala amar a Deus sobre todas as coisas, você está superando uma coisa chamada orgulho. Não preciso de Deus, eu sou independente. Isso é orgulho. Muito orgulho. Sem compreender o próprio corpo, como eu disse. Eu sempre brinco, a gente controla a unha da mão? Então a gente tem que compreender que existe uma causa muito superior a nós. E o outro é quando você amar ao próximo como a si mesmo, é superar, obviamente, o egoísmo que todos nós temos. E os grandes remédios da farmácia que a gente aprende numa casa espírita é sempre ter caridade, é o que nós fazemos. E como disse aquela mensagem linda, pode ser feito de várias formas. A caridade, a gente vai sempre combater o nosso egoísmo. E humildade para superar o nosso orgulho. Esses são os grandes remédios espirituais. E para terminar, o que eu queria dizer, aqui isso aqui vai ser mais para amanhã, o maior e melhor remédio para todos os males da nossa humanidade se chama amor. Porque o amor é o grande remédio. Quando nós vemos uma casa espírita, que é uma casa do Cristo, a gente aprende aqui a amar. A gente está numa escola chamada Planeta Terra, está todo mundo aqui matriculado para aprender a amar. Se a gente é muito rebeldinho, essa escola vai se transformar num hospital escola. Então é melhor virar uma escola. Eu prefiro escola. Mas estamos todos aqui matriculados para amar. E como amar? A gente aprende com o mestre do amor. Quem é o mestre do amor? Um certo Galileu. Um certo Galileu, que até os espíritos usam esse termo.
que ele só veio nesse planeta só para nos ensinar o quê? Amar, na prática. É tanto amor de Jesus, que o amor do Cristo nos constrange, até hoje. O próprio Paulo de Tarso, que tem a história linda, que ele era Saulo, que perseguia Jesus, aí ele se tornou o maior apóstolo dos gentios de Jesus, e ele usou esse termo: o amor do Cristo nos constrange, porque é maravilhoso, mas ele é o grande mestre que nos ensina, nos constrange no bom sentido, para a gente se espelhar nele e amar. Quando Paulo de Tarso se encontrou com Jesus na estrada de Damasco, Jesus falou duas frases para ele. A primeira frase, que tem num livro maravilhoso, que é uma grande obra espírita, que é chamada, obviamente, Paulo e Estevão. Eu recomendo todos lerem, que é uma obra fantástica. Mas ali tem duas frases que geralmente a gente conhece. Saulo, Saulo, por que me persegues? Certo? Mas tem a segunda frase, que é assim, ó: não recalcitre contra os aguilhões. Ou seja, não vá contra a maré, porque Jesus, ele veio puro amor aqui. Então, seguir a ele, nós vamos estar seguindo o seu exemplo de amor. E aí a gente vai ter o que eu falei, essa fé raciocinada praticando amor. Então, quando a gente está numa casa espírita, a gente está nessa vida, a gente tem que praticar o máximo que puder amor. E amor pode se manifestar de várias formas, e começa com quem está ao nosso lado, com a nossa família, com nossos companheiros, e assim a gente vai ampliando, porque é aí que está o grande aprendizado, e aí está o grande médico dos médicos, sem dúvida nenhuma, é o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ensinou como devemos atuar na vida, e ele deu exemplo com a sua vida. Ele não só falou, ele atuou. Então nós temos todos os exemplos, mas só para relembrar para finalizar, que a gente nunca se esqueça que todos os seus ensinamentos estão no Sermão da Montanha. Pode-se perder todos os ensinamentos do Cristo, mas se ficar o Sermão da Montanha, está tudo lá. E é um texto maravilhoso, que todo ser humano deveria ler. O Gandhi, que era um indiano, que ele foi um ser maravilhoso, que simplesmente liberou a Índia do invasor, que era a Inglaterra, sem levantar uma arma. E ele falou: está tudo no Sermão da Montanha. Então hoje nós estamos, infelizmente, ainda em guerra, né? Então a gente tem que relembrar o Gandhi, para que fomentar armas não vai trazer a paz. Nós temos que relembrar Gandhi, que inspire tanto Zelensky, quanto Putin, quanto os outros envolvidos, dessa figura que o próprio Einstein falou: gerações virão e não vão compreender o nome da grandeza do Gandhi, que sem levantar uma arma liberou um país, com a força do amor. E a gente pode se lembrar disso. E é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Boa noite e muito obrigado.